Boa tarde. Opa, Luiz Clayton, como vai? Tudo bem, Luiz? De ordem, um abraço para você. Vamos logo começar. Já vamos chamar aqui para nossa sala Catarina, da Rússia. Tudo ótimo. Um abraço para você, Luiz. Oi, Catarina, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Sim, está me ouvindo? Muito bem. Você também me ouve bem? Sim, estou ouvindo muito bem. Da língua portuguesa. Boa tarde, pessoal, Ana Lúcia. Olha, Portugal com Graça está entrando, da Lilian Portugal, que é uma grande blogueira portuguesa. Obrigado pela tua presença. Que ótimo, prazer. Oi. Muito bem. Bom, nós vamos fazer aqui uma conversa muito interessante, né, sobre algumas curiosidades da monarquia portuguesa que muitas vezes, muitas pessoas que vêm aqui a Portugal acabam por não ter essa oportunidade de conhecer. E nós trouxemos aqui, né, a nossa convidada, que vai ser a nossa entrevistadora, vamos dizer assim, a Catarina Semenova Stroganova, de São Petersburgo, da Rússia. Olá, Catarina. Boa tarde, todo mundo. Bom dia, Brasil. Boa noite, Rússia. Eu sou russa, sou guia de turismo e receptiva em São Petersburgo, a Rússia. Também estou dando aulas de russo, da língua russa para brasileiros, da história russa, da cultura russa, agora online, para todos quem deseja. E hoje vou fazer perguntas para o querido Guilherme, sobre a monarquia portuguesa, sobre intrigas secretas, sobre mulheres lindas e homens poderosos de Portugal. Eu, quando me preparei hoje para o live, eu já fiquei apaixonada por muitos deles. E acho que eu me casaria com qualquer um desses reis portugueses. Todos corajosos, todos os heróis. Perfeito, já temos o tema do live. Monarquia portuguesa também. Então, já posso apresentar o Guilherme, Ana Pacheco. Boa tarde, querida. Guilherme é proprietário e fundador da agência de turismo Tupan Tours, de Portugal. É engenheiro civil, mas também da formatura, mas trabalha já há muitos anos em turismo. Organiza passeios em Portugal e na Espanha, para brasileiros, para espanhóis, para portugueses mesmo, Guilherme. Exato, inclusive para russos. Nós temos aqui... Inclusive para russos também, porque para os meus amigos russos que vão ver depois essa live, em gravação também, quem quiser, depois de quarentena, ir a Portugal, que fica bem pertinho da Rússia, só 4 horas de avião, acho que menos. Já temos uma agência de muita confiança e o seu fundador, a pessoa dá muita cultura. E hoje vamos falar sobre monarquia, sobre a história de monarquia. Eu já sei que o público tem muito interesse do aspecto e muitas pessoas vão fazer perguntas e comentários durante a nossa live. Comentários e perguntas sempre são bem-vindos, porque é muito prazer para a gente que nós estamos vendo o seu interesse, o seu envolvimento. E para não interromper a fala, a conversa de Guilherme, eu vou anotar aqui no papelzinho as suas perguntas. E depois, no final da live, vamos ter 5, 6 minutinhos para responder com calma todas as suas perguntas. Então, perfeito. Guilherme, podemos começar? Vamos lá. Então, Guilherme, eu já me preparei um pouco no assunto, já li uns materiais sobre a monarquia portuguesa, já sei que a monarquia de Portugal durou quase 1000 anos, sim? É certo? Não, assim, veja, Portugal, ele é um país que foi fundado mesmo, com a data de fundação é de 1128, tá? Então, hoje nós temos 892 anos, né, que existe o país. 892 anos. Exatamente. Em 1910, ele se tornou república, tá?
E, portanto, acabou por perder a monarquia. Então, são mais ou menos quantos séculos da São monarquia? pelo menos aproximadamente 8 séculos, né? E 8 séculos. Exato. E tudo isso começou numa cidade chamada Guimarães, né? Através do seu primeiro rei. O que acontece? Aqui, né, antigamente, essa região que nós estamos aqui em Portugal, ela era dividida em condados. E um dos condados mais importantes era o condado portucalense, que era um condado que ia mais ou menos de Coimbra até um pouco acima de Braga, o que é hoje Braga. Uhum. O rei espanhol, ele fez o casamento com a sua filha, chamada Teresa, né, a filha do rei Afonso VI, rei de Leão e Castela, e como dote por esse casamento, né, que foi feito com um guerreiro francês de nome Dom Henrique de Borgonha, região mais ou menos central da França, né, e ofereceu para eles o condado portucalense, né, onde eles se instalaram em Guimarães. Ou seja, este condado era dote de casamento. Exatamente. E, portanto... Como presente de casamento. Como presente de casamento, sim. A filha do rei espanhol, né? E ele, um guerreiro francês bastante conceituado. O que acontece é que, depois de um certo tempo, nasceu, né, o filho deles, e o nome foi Dom Afonso Henriques. Ele era, portanto, em homenagem ao avô Afonso Henrique, o avô, e o pai Henrique, né? Então, era costume antigamente, quando o pai e avô tinham o mesmo nome, colocar um S. Então ficou o Dom Afonso Henriques. Esse menino nasceu nesse condado. Existe na história algumas situações assim, que ele pode ter nascido em Coimbra ou em Guimarães, mas o que se tem confirmado é que ele nasceu em todo esse condado, que é um território razoável, não é tão pequeno. Estamos falando em mais ou menos uma distância em comprimento de 150 a 200 quilômetros. Então, é um bom trecho de território. E esse menino, ele foi totalmente preparado para um dia, vejam só, neto do rei da Espanha, né, para ser um dia o rei espanhol, né? Ou seja, e ele, desde muito cedo, foi preparado, sendo que, mais ou menos com 12 a 13 anos, ele foi para uma escola de cavaleiros e tal, enquanto que, pouco tempo depois, o seu pai faleceu numa batalha e a mãe, a Dona Teresa, a espanhola, vamos dizer assim, começou a governar esse território. Obviamente, sob o território... O condado. O condado começou a governar o condado. Então, ainda Portugal não era Estado independente. Não era. Dependia da Espanha. Totalmente espanhol, né? Fazia parte da Espanha. Então, esse menino, ele foi se tornar cavaleiro, depois se tornou, regressou para Portugal e viu esse território, principalmente a cidade onde ele morou na sua infância, que é Guimarães, onde lá tem o castelo de Guimarães. Eu coloquei aqui num tablet, para a gente mais ou menos ver, mas ó, essa aqui é Teresa. Isso é mãe e filho. Mãe e filho do primeiro rei, tá? Mãe e filho do primeiro rei. Exatamente. E esse Afonso Henrique, aqui tem uma foto dele, né? Ele aqui já um pouco mais com idade. O que acontece é o seguinte... bonitão. Sim, bonito rei. Esse rei... Eu gostei. Esse é o nosso primeiro rei de Portugal. O que acontece? Esse é o primeiro rei. Esse primeiro rei, Dom Afonso Henriques. Quando ele voltou para Portugal e depois de um tempo, ele viu a insatisfação das pessoas que estavam aqui. Porque a mãe, a Dona Teresa, era uma pessoa muito complicada. Ela criou uma série de situações aqui que fez com que o povo, que era muito pacato, né, as pessoas, os nativos aqui dessa região do condado, e com isso estava um caos aqui, né, essa região. Então muitas pessoas estavam revoltadas com a, digamos, tirania da mãe, e esse menino, né, que voltou para cá, ou seja, que idade ele tinha mais ou menos? 17 anos, mais ou menos. Tá? Bastante novo ainda. 17 anos.
Nossa, agora 7 anos é uma criança, um bebezinho que mora com mamãe. Já era um guerreiro, um cavaleiro. Então esse rapaz, ele acabou por reunir um pequeno exército e resolveu enfrentar a sua própria mãe, ok? Então, veja só. Então, a primeira... início da monarquia começou com briga entre mãe e filho. Mãe e filho. Esse foi uma coisa triste, né? Mas há uma série de aspectos que é importante a gente ressaltar. Uma versão, né, dessa situação, para a gente entender um pouco os fatos, claro que a gente vai resumir, porque o tempo é pequeno, mas sempre houve uma certa diferença de mãe e filho, tá? Desde o seu nascimento. Existe um boato aqui, que é uma teoria que foi criada, que, veja, na mesma época que a Teresa estava grávida do seu filho, o aio é um termo que se dá ao ajudante principal de um nobre. O aio, desculpe, do duque de, né, no caso, o conde, desculpa, Dom Henrique, ele tinha esse aio chamado Egas Muniz, certo? Era um aio aqui. E ele, na mesma época, por coincidência também, a esposa dele teve um filho. Então, existe um boato, certo? Que pode ter um quê de verdade, que esse menino, né, o primeiro rei de Portugal, seja um filho bastardo. Por quê? Os traços dele, físicos, são muito diferentes. Deixa eu tentar mostrar também novamente aqui. Veja, era uma pessoa esbelta. A gente sabe que aqui na assim, Península Ibérica as pessoas tinham, de uma certa maneira, uma estatura baixa, né? Como até pouco tempo era uma estatura mediana, e ele era uma pessoa esbelta. Então, existe uma possibilidade de que esse menino que ele foi trocado, provavelmente, na maternidade. Ou seja, ele foi trocado pelo filho do auxiliar, porque aqui não se admitia, em hipótese alguma, ter um filho de um nobre nascer com defeito, entendeu? Isso era uma coisa... então não era possivelmente, não era filho biológico da Teresa. Possivelmente não. Eu já vi aqui uma pergunta, né, do ano, isso foi 1109. Só que existe aí... 1109. 1109. Existe uma diferença que pode chegar... Tem pessoas que dizem que foi 1111, porque há certos relatos, entende? Então, o que acontece? Se isso for verdade, é uma coisa que vai de encontro a essa diferença entre mãe e filho, desde a sua infância. Já o pai dele, o francês, era uma pessoa muito boa, né, uma pessoa muito querida pela população. Já a mãe sempre foi uma tirana. Então, o filho era mais apegado para o pai do que para a mãe. Correto, exatamente. E era uma pessoa muito justa. Ele pegou, entrou em batalha com a mãe e, portanto, venceu. A mãe... Era batalha mesmo ou simplesmente era uma briga, uma discussão? Não, era batalha mesmo. Um exército. Isso aconteceu em Nossa, que tempo. 1128, certo? E é conhecido como a Batalha de São Mamed, ou então a Batalha de Guimarães. Nisso... Batalha de Guimarães. Exato. Isso aconteceu nesse castelo aqui, ó. Esse é o primeiro castelo de Portugal, tá? E se vocês olharem direitinho... Primeiro castelo de Portugal. Exatamente. Nossa, quantos anos tem? Quase... Esse castelo, ele começou a ser construído no século X, tá? Nós estamos... Então já tem 1000 anos. Mais de 1000 anos mais tem. de 1000 anos. Exatamente. E pode visitar? Eu já estou... É visitado? Sim, é visitado. Ele está em ruínas. Esse castelo foi aonde... a segunda hipótese, né? Do Afonso Henriques ter nascido nesse castelo. Uma coisa é certa, ao lado do castelo existe uma igreja de São Miguel, aonde tem a pia batismal em que o Dom Afonso Henriques foi batizado. Por isso... Foi batizado. Exato. Essa igreja pode ser visitada? Pode, sim. Ela é assim aberta ao público, sendo que o que acontece é o seguinte... No caso, o castelo é visitável, está em ruínas, mas dá para ter uma noção da estrutura, né? Nós estamos, eu por acaso estou próximo de Guimarães, eu falo do Porto nesse momento, né? Está a cerca de 50 quilômetros de Guimarães. E nós estamos numa região em que os maciços rochosos estão graníticos. O que acontece? O granito é uma pedra dura, né?
Enquanto que na região sul de Lisboa é muito mais o calcário. Então, olha, são pedras arenosas. Como foi feito de granito esse castelo, ele está com toda a sua estrutura ainda de pé. Houve um incêndio, eram os aposentos, isso já não existe, mas na torre principal ele está impecável, ainda existe, e pode visitar e tudo mais. E é uma visita imperdível quando se vai a Guimarães. Portanto, ficou com uma cidade... Quanto tempo demora de Lisboa até Guimarães, mais ou menos? Lisboa, eu diria cerca de 3 horas seria o tempo médio. As estradas são muito boas, né? São todas pista dupla. 3 horas de carro, sim? De carro, 3 horas. Então, ficando em Lisboa, dá para fazer bate e volta num dia só? Não é recomendado. Não é recomendado por quê? Veja, você fazer 3 horas, tem que lembrar que você tem a volta. Seriam 6 horas. Então, você teria muito pouco tempo de visita. Eu recomendo, como muitas pessoas fazem aqui quando visitam Portugal, ficar em Lisboa ou no Porto, porque tem mais opções de hotéis e estrutura, e depois fazer passeios nos arredores. A cidade do Porto, ela tem um diferencial por ter, além disso, além de Guimarães, tem Braga, tem Coimbra, são cidades históricas, tem o Douro, onde tem o melhor vinho português, entende? Então tem uma série de elementos que fazem com que o Porto seja um local que, inclusive, nos últimos 2 ou 3 anos, ele ganhou o prêmio como o melhor destino português. Entende? Lisboa é maravilhosa, mas o Porto tem esse atrativo. É um interior muito agradável. Enfim, voltando aqui para o nosso rei. Para o primeiro rei. 1128, né? Estávamos aí no século XII. Nesse momento que estava acontecendo esse cenário, também existia, paralelamente, um cenário bastante interessante na Europa, e principalmente aqui na Península Ibérica, porque os espanhóis aqui do lado, eles estavam a começar esta, digamos, revolução cristã, né? Reconquista? Estamos falando sobre reconquista, sim? É uma espécie, ou seja, eles queriam retomar esse território que muito foi invadido pelos árabes, pelos mouros, né? Pelos árabes. Do século VII. Olha só quantos séculos os mouros estiveram na península, né? Claro que nós temos que analisar que esse cenário dos árabes trouxe também coisas boas. Eu acho que é importante sempre analisar o que há de bom nas coisas que acontecem. Isso mesmo, CCC. O que os árabes trouxeram de bom para o mundo, para a Europa? Olha, muita coisa. Eles ensinaram a forma de fazer a rega. Hoje, no mundo ocidental, graças aos árabes, nós usamos técnicas que eles nos ensinaram a regar as plantações, entende? Tem uma série... Construíram também os aquedutos. Também, os aquedutos. Também são... E o povo europeu começou a tomar banho. Eu ouvi essa versão, não sei se é verdade, que o povo europeu aprendeu a tomar banho com os árabes. Eles construíram primeiras termas, primeira sal, isso é verdade? Também. Existe essa teoria que os árabes participaram dessa situação. O que acontece é que os árabes, eles trouxeram muitos benefícios, só que eles eram muito assim, fanáticos religiosos. E aqui, principalmente o norte de Espanha e norte de Portugal, já como Portugal, era muito católico, entende? Então, muito católico. Então foi uma resistência religiosa. Também religiosa. Tanto é que há indícios e registros na história de Portugal que esse primeiro rei, ele teve apoio dos cruzados, como se fala aqui, que são os Cavaleiros Templários. Eles também ajudaram na conquista de todo o território que tem em Portugal, tá? O que acontece também... O que interesse tiveram mesmo os Templários? Os Templários eram uma ordem, tá? Uma ordem, assim, religiosa, que foi abolida na França, certo? Isso no princípio do século XIV foi extinta essa ordem, porque os Templários, na antiguidade, eles eram uma espécie de assassinos. Eles matavam, assim, em nome da igreja, só que eram muito temidos. Então foi uma ordem bastante cruel, podemos dizer. E essa ordem, ela tem uma relação com a maçonaria. Então, muitos dos castelos, principalmente aqui na Península Ibérica, em Espanha, em Portugal, você consegue ver registros dessa ligação com os maçons. Ou seja, uma ordem secreta, certo? Existe um castelo em Portugal,
né, que é possível visitar em Tomar, em que você pode ver, era a sede dos Cavaleiros Templários. Só que tem um detalhe que é muito curioso de falar, já que tocamos nesse assunto, porque foi extinto no princípio, assim, 1307, 1309, foi extinto a Ordem Templária. Só que eles, depois de cerca de 40, 50 anos, vieram para Portugal. O rei, assim, na altura, permitiu que eles pudessem, digamos, abrir uma nova ordem. Óbvio, a Igreja Católica não permitia que existisse mais os Cavaleiros Templários. Então eles criaram o que se chama Ordem de Cristo. Tá? A Ordem de Cristo. Exato. Tinha as mesmas pessoas que estavam ligadas aos Templários e à maçonaria, e daí eles, na verdade, criaram uma estratégia, que poucas pessoas falam sobre isso. Ou seja, estava, né, se você parar para pensar, no final do século XIV e princípio do século XV, Portugal já estava começando a se desenvolver para as questões do mar, ou seja, para as suas embarcações, né? Também com muito apoio inglês. E isso fez com que, basicamente, esse país se virasse para o mar para poder se desenvolver. Foi o momento em que Portugal se tornou um império. É um país tão pequeno que foi um império aqui na Europa, como foi também a Espanha, por exemplo. E isso fez com que, ou seja, essa força desse povo, né, invadisse e ultrapassasse barreiras que até então eram intransponíveis. Imagine, um país que só tem divisa com a Espanha, né, e acontece de virar para o mar para tentar buscar algo. Isso foi, então, somente para nos orientarmos nas datas. Isso foi o período das grandes navegações, como já comentou Maria Aparecida aqui. Em que período, mais ou menos? E então, o que rei estava no poder, então? Muito bem. O período que iniciou isso, né, foi principalmente no século XV. Certo? 1400. Exatamente. Antes de Cristóvão Colón, depois de Cristóvão Colón? Foi mais ou menos no período próximo, similar entre ambos. Exato. Então, o que acontece? Portugal, ele acabou por desenvolver essa atividade marítima, cresceu, começou a criar embarcações. As embarcações que nós chamamos de caravelas, que foram, por exemplo, para o Brasil, começaram com naus. As naus não existiam leme. O leme, aquele que você dirige um barco, não existia. E depois foi criado também uma versão, né, com leme e as diversas frotas, né, que foram criadas. Enfim, a gente andando no tempo, né, só assim concluindo a questão do Dom Afonso Henriques, portanto, foi uma pessoa muito importante. Uma curiosidade que vale a pena a gente só ressaltar, foi o rei que mais tempo esteve no poder. Mais de 50 anos no poder. É uma coisa impressionante. Para essa época, né, no século XII, você ultrapassar os 40 anos já era uma glória. Imagine você ficar 50 anos no poder. Esse rei, ele acabou por casar em Coimbra, e depois, ou seja, casando em Coimbra, né, com a senhora Mafalda, sua esposa, ele começou a desenvolver Portugal, né? Até chegar em Lisboa, depois de mais ou menos 15 anos, e futuramente e mais um pedaço, né? A questão do Algarve... Então, ainda estamos falando sobre o primeiro rei. Ainda do primeiro rei. Só para finalizar essa curiosidade, tá? Então... Que homem incrível. Esse homem foi impressionante, porque ele conseguiu, assim, algo que era impossível, mesmo em outros países, durar tanto tempo e ter essa força de lutar. Teve um episódio que é muito importante, só para finalizar esse tema do primeiro rei, que foi uma batalha, né, que ele tinha aproximadamente, isso é uma história que envolve história e lenda, tá? É tratada da seguinte forma. De um lado, ele tem, portanto, cerca de 10 mil homens, o Dom Afonso Henriques, 10 mil portugueses, assim, lutando por ele. Do outro lado, ele foi pego numa emboscada. 5 reis árabes, que na verdade nós sabemos não são reis, são califas ou coisa do gênero,
Ou seja, chefes militares. Militares. Eles se juntaram para, opa, vamos travar aqui o Dom Afonso Henriques. Ou seja, ele estava de uma maneira bastante fragilizado, né, e se envolveu numa situação que ia ter que lutar com muito mais soldados, digamos, do que ele tinha. Era quase certo que ia perder. O que acontece é que, na noite anterior à batalha, Cristo aparece para Afonso Henriques e abençoa as suas tropas. E eles conseguem... Essa batalha tem algum nome? Sim, então, bom, tem assim vários nomes, mas o nome principal é a Batalha de Ourique, tá? Batalha de Ourique, exato. Ele consegue, com 10 mil homens, derrotar cerca de 100 mil homens árabes. E isso faz com que ele cresça. E nesse momento, mais ou menos 1143, ele se torna, digamos, aclamado como rei mesmo, inclusive pelo Papa. Quem não sabe, os papas que nomeavam os reis, entende? Ele já era... Ah, mesmo? Então, a igreja era mais poderosa e mais potente do que o Estado. Sempre foi. Exatamente. Sempre teve o poder, principalmente o poder do conhecimento, né, que faz com que as pessoas tenham assim, mais condições. Enfim, isso fez com que esse grande rei, né, existisse e Portugal realmente começou com esplendor, né, de uma maneira assim formidável. Então, depois teve outros descendentes que também continuaram o seu legado, né, principalmente povoando esses territórios dentro de Portugal, em que fazia, digamos, tinha como se defender em relação ao território espanhol, porque a Espanha, por um longo tempo, tentou reconquistar esse território perdido. E devolver o território perdido. Tentaram, mas nunca conseguiram. Todas as pessoas que estiveram à frente de Portugal sempre bloquearam e conseguiram resistir né, assim, às forças espanholas. Tá? Muito bem. Então, Guilherme, uma perguntinha só que nós já estamos vendo que a história de Portugal começou com uma grande resistência, uma grande briga entre Espanha e Portugal. E quando eu li o material, eu vi que esta briga... Esta briga continuava sempre. Veja só. Mas, e como que está a relação agora entre os portugueses e os espanhóis? Assim, tem uma certa tensão. Olha, assim, para quem é brasileiro, né? Eu sou brasileiro, vivo cá há bastante tempo já, e a gente usa uma expressão. Aqui em Portugal, as pessoas gostam tanto dos espanhóis como nós dos argentinos. É uma piada. Na verdade, existe uma certa diferença. Existe uma frase que se fala aqui, né, do tempo que eu trabalhava com engenharia nesse país, que falava o seguinte, né, nós íamos muito fazer obras na Espanha. E a secretária falava assim, pessoal, olha, Espanha, nem bom vento, nem bom casamento. Entende? Existe uma certa rivalidade, né? Mas que, claro, as cidades que estão próximo da divisa são muito bem relacionadas. Entende? Por exemplo, a situação de Galícia e Portugal. Sim. Galícia, com o norte de Portugal e Galícia, são excelentes. Eles acabam tendo um contexto assim de apoio mútuo que faz fortalecer todo esse território, tanto português como espanhol, sabe? Então, isso forma de uma maneira formidável esse país. Isso faz com que exista boa relação. Só que, se você pegar boa parte do território que é divisa, que é a fronteira atual, né, entre Portugal e Espanha, não tem grandes cidades, né, assim, cidades imponentes. Já quem está aqui pelo norte de Portugal tem logo Tui e Vigo, que são cidades grandes, né? Vigo é uma cidade fantástica, né, que tem muita cultura. Já o demais, em toda assim, essa extensão, né, que faz divisa com Espanha, são muito pequenas cidades. Por exemplo, Lisboa de Madrid são 600 quilômetros, é uma distância grande, né? Aqui grande, para os nossos... Sim. Exato, fica para mais... a Europa é grande, sim. Para a Rússia, para o Brasil é uma coisa pouca, coisa pequena. Você anda
Olha, aqui se você andar cerca de 700 quilômetros, você sai de Portugal. Você tem que tomar cuidado quando você vai pegar uma estrada. Se você está na lateral entre 250 e 300 quilômetros, acabou o país. Então, então, é pequenininho. Só que eu até diria uma curiosidade, já que estamos falando de curiosidade, Aveiro é uma das cidades que é de costa e que está cerca de 200 quilômetros com a fronteira da Espanha, entende? Então é muito curto, assim, é um território pequeno, mas um território bastante interessante. Mas vamos lá, vamos voltar para a monarquia. Voltamos para a monarquia, sim. Voltamos para o nosso primeiro rei, aquele que brigou com Maia, o nosso querido Dom Afonso. Dom Afonso. Então, o Dom Afonso, o principal feito dele foi criar Portugal, né? E tornar Portugal o que o que foi, né? Até o seu filho, em seguida, continuar. O primeiro filho dele foi Dom Sancho I, que continuou essa história do pai. Ele foi um pouco mais... Ele é conhecido como povoador. Ele, em mais difíceis acesso, como Serra da Estrela, lugar de montanha, ele foi lá e fez com que o povo português povoasse, para justamente povoando, conseguir ter assim resistência se algum inimigo chegasse, né? Então é muito importante povoar o território, para você conseguir ter domínio dele durante, né, ou seja, o teu reinado. Quanto mais gente né, nas fronteiras, você pode ser mais fácil de você controlar e conter o inimigo. Bom, então, e não sei que isso não estava no programa, mas eu, quando li o material para hoje, achei outra personagem que eu adorei. Com quem eu casaria, com quem eu namoraria. É Dom Dias de Portugal, o rei lavrador. Sim, esse foi o importante rei também português. Veja, Portugal teve 53 reis em toda a sua história. 53 reis e 5 dinastias. Nossa, Rússia, 1000 anos da monarquia, são 2 dinastias. E Portugal, 8 séculos, 5 dinastias e 53 reis. Fantástico. Agora, assim, olha só, no caso aqui, quem ficar até o final, gente, dessa live, eu vou mostrar quem é. Olha, uma curiosidade muito grande. Porque ainda existe o descendente desse primeiro rei que eu falei, o Dom Afonso X. Ainda existe? Existe ainda? Existe. Eu vou mostrar no final a foto dele. Claro, ele sabe que ele é descendente do rei. Sabe. Do primeiro rei. Veja uma coisa. Olha, chama-se Dom Pio de Bragança. Dom Duarte Pio de Bragança. Ele é, digamos, um descendente direto do primeiro rei, ou seja, passou, né, por todas essas dinastias, desses 53 reis, e ele é um nobre, certo? A sociedade e o contexto português não o consideram rei, porque acabou a monarquia em 1910. Só que ele, para muitos, né, ele é recebido, mesmo no Brasil e em outros países, como um nobre português. Ou seja, não existe mais o regime da monarquia, mas ele é um nobre. Ele é um nobre, porque a diferença da Rússia, os títulos da nobreza estão preservados ainda no Portugal. Em perfeito. Portugal tem condes, tem barões. Existe, mas só que não tem mais aquela questão de ganhar benefícios em relação a isso. Não, tá? Isso já não é mais... Só pode herdar. Só pode herdar. Uhum. Olha, gente, estou fixando todas as suas perguntas aqui. No final vamos responder. Que a gente fala. Bom, eu pensava já passamos meia hora, passa muito rápido, né? Vamos já passar para o segundo tema, para a gente poder aprofundar aquelas curiosidades da primeira rainha mulher portuguesa. Sim, porque, de verdade, eu já queria interromper, porque você fala muito tempo sobre os homens. Queremos ouvir sobre mulheres poderosas. Por favor, fale. Então, vamos falar. Fala sobre a primeira rainha portuguesa. Bom, a primeira rainha portuguesa e única rainha, né? Que é assim como. É única. É a única. Que injustiça, que coisa injusta.
Existiram, claro, muitas rainhas incríveis, só que nenhuma governou, né? O que acontece é o seguinte, olha, rainha Maria I, ela era filha do rei Dom José, né? Esse rei Dom José, ele estava no momento, né, assim, do mundo, estamos falando já, olha, ela nasceu em 1734, então já pulamos para o século XVIII, né? Século XVIII. XVIII. Ela já está de uma maneira, ou seja, foi criada com muita qualidade, ela teve acesso à cultura, né? Música, pintura, uma pessoa preparada, né? Culta e preparada. E uma coisa que é importante, poucas pessoas às vezes fazem essa relação, é a mesma época que estava no auge a monarquia francesa, que era espelho para as principais monarquias. Era 1700, já era na véspera das guerras napoleônicas. Isso mesmo, isso mesmo. Então, uma coisa para poder explicar essa rainha Maria I é falar um pouco do contexto, porque a primeira coisa que vem à cabeça, quem sabe um pouco da história portuguesa e do Brasil, fala, Maria I é a Maria Louca. Sim, ali falaram... Maria I a Louca. Mas por que ela supostamente ficou louca? Eu queria explicar o contexto. O que acontece? O pai dela era uma pessoa que tinha uma série de situações peculiares. Imagine só, era um período também que existia aquela época da Inquisição, em que queimavam mulheres como bruxas, às vezes sem ter o menor cabimento. E o rei Dom José levava a filha para assistir isso. Então ela, desde criança, viu essas barbaridades, né, que o Reinaldo... A crueldade, a violência. Exatamente. E depois, veja só, eu vou dar alguns detalhes para não ficar tão massivo para as pessoas. Mas, por exemplo, a Maria I, ela era uma pessoa, assim, como eu falei, muito bem, né, criada, como uma princesa, né? E o pai dela era a figura principal, né? Ela sempre honrava o pai. Só que, claro, como criança, você não sabia se assim, dessa crueldade via, mas tinha um discernimento diferente. O que acontece? O pai dela, mais um episódio marcante, faz ela casar com o tio. E o tio era muito mais velho que ela. O tio dela? O tio dela... Nossa, que bom que nós já não moramos nesta época. Exato, é uma vergonha. Então, bom motivo para ficar louca. Exato. Mas só que teve outras coisas. Por exemplo, ela teve vários filhos. Os primeiros filhos que ela teve morreram, não conseguiam, assim, crescer. Até então... Porque eram filhos do seu tio, então eram... Ciência genética, né? Uma coisa que aconteceu também foi que a Maria I teve, ou seja, só para contextualizar, o tio dela chamava-se Dom Pedro. Como se tornou rei junto, né, com ela, né, se tornou rei Dom Pedro III, porque o pai também logo veio a falecer. E daí ela assumiu o reino de Portugal. Já era casada com esse Pedro, então se tornou rei Dom Pedro III, porque já existiram outros Pedros para trás, né? E, portanto, começaram a governar Portugal. Só que ela era um doce de pessoa, uma pessoa, assim, muito culta. Então, Portugal, nesse momento, aproveitou e se espelhou na França e conseguiu crescer de uma maneira cultural extraordinária. Graças a Maria I. Exatamente. Graças a ela era conhecida também como a Piedosa. Então, piedosa. Exato. Ela fazia, assim, muita justiça. Ela chegou a soltar pessoas que estavam presas e não tinham sido julgadas. Assim, foram presas por questões, entre aspas, políticas, e ela foi lá e mandou soltar. Ela tinha ações muito boas, então era um doce de pessoa. E fez com que Portugal desse um salto gigantesco a nível cultural. Uma coisa interessante que muita gente também não fala, nessa época em Portugal existiam muitos palácios. E assim, os nobres, eles não viviam num palácio só. Eles iam de palácio, eram quase que nômades, né? Ia toda a corte, então agora vão ficar em tal palácio. Na época da Dona Maria I, ela mandou construir um dos maiores palácios, como aqui falaram, o Palácio Nacional de Queluz,
que eu até... Ah, sim, sim, sim. Aquele que se chama também Versalhes É o Português. Versalhes português. É, Olha, eu trouxe uma mostra. foto, quem não conhece, olha Ai, que que lindo. lindo, sim, lindo. Eu não conheço, eu quero conhecer. Muito, muito lindo. Sim. Muito importante de visitar quando está em Lisboa. É um palácio maravilhoso e que tem muita luz em todos os ambientes praticamente. É um palácio imperdível de visitar. E foi Maria I que construiu. E depois, o que acontece? Nesse período, ela teve dois filhos que conseguiram crescer. Um deles era o Dom José e o outro, o Dom João, certo? Esses dois meninos. Um foi totalmente preparado para se tornar o futuro rei de Portugal, o Dom José. Então, era uma pessoa, olha, muito estudioso, um rapaz exemplar. Já o irmão, o Dom João VI, uma pessoa totalmente desfocada. Ele já sabia que não seria rei porque ele tinha um irmão mais velho. Enquanto a Catarina está se conectando, eu vou mostrar aqui duas obras também que são imponentes da Maria I. Esse é outro reflexo da mudança cultural de Portugal. Esse aqui, olha, é o Teatro São Carlos, que tem em Lisboa, tá? Ou seja, as artes começaram a ser valorizadas em Portugal. E esse aqui, gente, que eu recomendo demais, é no Porto, Teatro Nacional São João. É daqueles teatros antigos que são lindos. É também da época da Maria I. Primeira, exatamente. Nossa, olha, essa rainha fez muita coisa importante para Portugal também, para a cultura. Totalmente a cultura de Portugal. Uma coisa que é importante também falar nesse aspecto, mas ainda falando dela, é que nessa altura que ela se tornou rainha, existia uma pessoa que estava já muito desgastada no poder, que era o que a gente chama... Não, ela não. Existia uma pessoa chamada Marquês de Pombal, que estava muito desgastado no poder. Ele foi uma pessoa importante, principalmente depois que houve um terremoto em Lisboa. Em 1755, veja, vão vendo... O Marquês de Pombal, que cargo ocupava no palácio? Ele era olha só, entre os vários cargos, um deles ele foi chamado para reconstruir Lisboa. Então ele chefiou uma equipe para poder restaurar a cidade que foi totalmente destruída. Praticamente, dizem que mais de 70% da cidade foi destruída completamente. Os reis não foram afetados. Pelo terremoto. Sendo que essa menina, né, jovem ainda, nesse momento, era viva. Lembra que eu falei aqui, ela nasceu em 1734. É mais uma coisa que ela viu. Viu um terremoto, viu essa loucura. Foi um terremoto que abalou todo o país. As torturas, as bruxas queimadas nas fogueiras. E uma coisa que acontece com ela que é importante, infelizmente acontece com as pessoas que são boas, né? Ela era muito doce, de bom coração. Quanto mais coisas boas ela fazia, mais as pessoas iam e queriam trapacear ela, entendeu? Queriam enganar porque não concordavam. Isso é uma coisa terrível do ser humano. Então, eu queria mostrar para vocês aqui, olha, aqui é uma foto dela, quando casou com o Pedro. Tá? Com seu tio. Com seu tio, que é uma coisa nada a ver, né? E aqui ela quando se tornou rainha, tá? Aqui ela como rainha. Então, foi uma pessoa incrível. E daí, não bastando isso, né? Eu tô tentando... nossa, olha, falta só 15 minutos da nossa conversa, passa muito rápido. Ela teve um episódio que foi marcante, né? Ela acompanhou esse processo que existiu isso foi o ponto crucial para começar a demência dela. Ou seja, ela viu, né, que começou a se destruir a monarquia francesa. Foram todos os nobres franceses, Maria Antonieta e tudo mais. Sim, isso foi a época da Revolução Francesa, exatamente. Sim. Maria Antonieta, coitada, morta, a família dela, o menino Luís. E isso, a nobreza portuguesa se espelhava na francesa, foi chocante. Foi um choque. Todo mundo estava vendo França como padrão para tudo. França é como os Estados Unidos agora para a gente. E depois, quando ou seja, surge Napoleão para querer conquistar o mundo, houve, enfim, nesse mesmo momento ela começou a ter um problema muito grave, né, de um início de demência.
e não conseguia falar coisa com coisa. Ela começou a entrar em parafuso, né? Ela aguentou tanto, sempre essa pessoa doce e querida, até que começou a ficar assim. E, vamos resumir, em função do tempo, houve a fuga da família real para o Brasil. Ou seja, veja, outro detalhe, só para concluir, e dar razão por que ela está se tornou demente. O marido morreu, tudo bem que era muito mais velho, o tio, né, morreu, e portanto ficou só ela no poder. E como ela criou essa demência, o filho estava se esperando que o Dom José, né, o filho primeiro, ia... O filho dela. Mas morreu também. Então, é uma pessoa que filho morreu. E traumas que fizeram assim, ela criar esses aspectos de demência. O que acontece? Sobrou para aquela pessoa que ficou lá esquecido, o Dom João VI, né? Ou seja, o príncipe Dom João acabou por governar Portugal como regente, em nome da rainha, porque a rainha não tinha condição de governar. Ela entrou num estado muito difícil. O que acontece? Como as tropas napoleônicas começaram a vir, conquistaram a Espanha, dominaram a Espanha, eles iam chegar em Portugal, houve um acordo com a Inglaterra, e o rei, no caso, nesse momento, o príncipe regente que governava Portugal junto com a rainha Maria I, resolveram fugir para o Brasil, seguir para o Brasil, porque já não ia conseguir dar resistência sobre as tropas napoleônicas. E houve uma espécie de enganação, tá? Ele enganou a França dizendo que era contra a Inglaterra, mas por trás ele chamou a Inglaterra escoltou com vários... a marinha inglesa era uma coisa absurda de grande, eles escoltaram e sem o povo, sem a população portuguesa saber, eles fugiram, ou seja, foi a Maria I, o príncipe regente, que é o Dom João VI, né, que se tornou depois rei, lá no Brasil, e a esposa dele, a Carlota Joaquina, que é considerada das pessoas mais feias da antiguidade. Eu só queria mostrar para vocês duas fotos também. Olha só, esse aqui é o Dom José. O Dom José era filho da Maria, filho da Maria. E esse aqui do lado, mais gordinho, é o Dom João VI. Esse que assumiu toda a situação. Ele casou... eu já estou um pouco perdida. João VI também foi filho da Maria. Também. O João e o José. Quando assumiu o título de rei, ele se tornou Dom João VI, porque existiram outros reis. Olha só, aqui está a Carlota Joaquina, que é a pessoa, uma das nobres mais feias que existiram. Ela era filha de um rei espanhol e casou com o Dom João VI. E ela foi, uma curiosidade, ela foi morar lá naquele Palácio Nacional de Queluz, que é lindo, né, que parece Versalhes, com 15 anos, super novinha. Os casamentos, assim, as pessoas casavam com muito pouca idade. Com né? muito certo. E, portanto, ela tinha muito mais, digamos, era muito mais, assim, perspicaz do que o Dom João. Entendeu? Foram para o Brasil, né, para tentar salvar a monarquia, porque a riqueza portuguesa está lá, né, no Brasil e também na África. O Brasil reunia mais condições, então resolveram ir para o Brasil. Eu gostaria de explicar uma coisa, é importante a gente se situar. Por quê? Portugal teve 5 capitais, gente, e pouca gente sabe. Todo mundo pensa, Lisboa é capital. Existem 5 capitais em Portugal desde a sua origem, que é 1128, aos dias de hoje, ou seja, 892 anos. É um país com muita história. A primeira capital, Guimarães. Guimarães foi a primeira capital, onde ocorreu aquela batalha. Segunda capital, Coimbra. O rei foi e ali se instalou e teve os seus 7 filhos, o primeiro rei. Depois disso foi para Lisboa, certo? Então, 3 cidades. Quando houve a fuga em 1808 da família real, eles não foram direto para o Brasil. Muitas pessoas, às vezes, não sabem disso. Eles ficaram de 6 a 8 meses numa ilha chamada Angra do Heroísmo. Ela fica na região dos Açores. Entende? Existe essa ilha, né? Até hoje tem lá. Eles ficaram por 6 a 8 meses. Depois disso que eles foram para o Brasil. Chegaram, uma coisa interessante também, chegaram também pela Bahia, só que se instalaram no Rio de Janeiro e formou a 5ª capital. Na Bahia, aonde eles chegaram, foi o mesmo local que 308 anos antes
chegaram, estava chegando o Pedro Álvares Cabral, a pessoa, o navegador. O fundador, navegador do nosso querido Brasil. Exato. Essa mesmo. Uhum. Então, como está faltando um pouco de tempo, fala um pouquinho sobre os últimos, sobre como que a monarquia tão poderosa, tão importante, tão brilhante acabou. A monarquia foi se enfraquecendo ao longo do tempo, né? Existiram vários reis maravilhosos ao longo da história portuguesa, só que, com o tempo, houve a necessidade e também uma postura perante aqui a nobreza e também, olha, são reflexos, o término da monarquia portuguesa também tem reflexo, olha a importância da Maria I. Uma coisa que também ajudou, né, para que existisse uma república e eliminassem a monarquia foi que a Maria I, ela foi olha só, ela privatizou muitas coisas, né, que era o Estado, ou seja, a rainha e o rei cuidavam. Então, ela abriu o comércio com o Brasil, foi aí que muitos empresários... Ela quem abriu o comércio? Ela que abriu. Então, muitos empresários iam para o Brasil, certo? E eles chamam aqui em Portugal os brasileiros torna-viagens, que na verdade são portugueses, que iam para o Brasil fazer negócio, enriqueciam, né, muito, e traziam essa riqueza para cá. E construíam, até hoje você vê aqui palacetes e casas maravilhosas, são esses torna-viagens, entende? E uma coisa curiosa, ou seja, por isso que eu falei, a Maria I foi uma das incentivadoras dessa privatização. E então, o povo aqui já não queria, né? Assim, a monarquia estava sendo, vamos dizer assim, dispensável, certo? E com isso, em 1910, né, foi abolida de uma certa maneira. Olha, já que uma coisa que eu prometi mostrar para quem ficou até o final, quem é o descendente do primeiro rei de Portugal? Do primeiro rei, sim. Está aqui, ó. É o Dom Duarte Pio de Bragança. Esse senhor, ele tem 70 anos, ele é, digamos, o rei português atual. Não existe rei, mas ele é o nobre e tem a linha dele, né? Ele tem sangue. título e tudo isso. A sociedade não usa esse título, entende? Portanto, ele não usa, porque não vale agora. Exatamente, que não é reconhecido, porque aqui nós já não temos... olha, abaixo, será que... Deixa eu ver aqui, se dá... Para quem não viu, olha, o rei, o que seria o descendente do rei, né? O Dom Duarte. Queria ver o rosto, aproximar um pouquinho para ver o rosto dele. É esse aqui. Tá? Parece que ele tem cara de rei, sim. É um herdeiro legítimo. Agora, perguntas. Como está faltando 7 minutos até o final. Primeiramente, a Maria Aparecida perguntou sobre a escola de Sagres. Muito bem. Essa escola de Sagres foi uma escola muito importante para as navegações, né? Muita gente nessa escola utilizava para treinar os marinheiros portugueses. O que acontece? As navegações portuguesas, né, como foi um período em que a corte e o rei já morava em Lisboa, saía todas assim, as navegações pelo mundo afora de Lisboa. Então, muitas vezes, saía de Lisboa, né, o rei dava ordem para sair, e muito dessa tripulação entrava pela escola de Sagres, que fica bem ao sul, fica na região do Algarve, essa escola. Entendemos. E uma pergunta sobre esse último descendente. O que ele faz agora? Qual é o seu título? Como que ele vive? Qual é a sua ocupação? O que acontece? Ele, assim, acabou tendo, assim, ele digamos, tem vários posses, né? Ele tem muitas posses, ele é uma espécie de empresário, só que ele faz questão de valorizar a monarquia. Empresário, mas a monarquia é o seu lazer, o seu hobby, digamos assim. Sim, ele assim, ele é um nobre, né? Não é, digamos, considerado para o poder. Ele não pode governar Portugal nem nada. Não pode ser, porque já não existe monarquia. Já não existe monarquia, mas ele é uma pessoa que é um símbolo que ainda permanece. E tem já descendentes, depois dele vão ter outros, vão continuar essa linha. Então, monarquia continuará.
Os descendentes continuarão. Agora, sim, mais uma pergunta. Cinco dinastias, quais são o seu nome? A primeira dinastia Bragança. Sim. Sim, depois... Olha, dinastia de Avis. Dinastia de Avis. Também eu achei dinastia de Borgonha. Borgonha, sim. Uhum. Dinastia Filipina. Correto. E eu acho que a quinta é a dinastia espanhola, quando foi esse período de interregento e o Portugal foi governado pelos Habsburgos de Espanha. Então, exatamente. Por um pequeno período, exatamente, é isso mesmo. Correto. Bom, gente, já está faltando 5 minutos. De verdade, eu adorei ouvir esta aula de história. Eu estou vendo que o povo tem interesse para continuar na semana que vem. Claro que Guilherme pode preparar mais material, por exemplo, sobre grandes navegações, sobre Vasco de Gama. Mas como agora temos bastante tempo para nossa autoeducação, para preparação, para outras viagens, e também dizem que a única maneira de evitar o Alzheimer e demência, como Maria, a primeira louca, é sempre ficar estudando. E nós agora, como Guilherme e Catarina, também oferecemos uma opção de educação, que live também vamos organizar cada semana também para vocês com muito prazer. Mas quem quiser uma informação mais aprofundada, uma atenção mais especial, o Guilherme e Catarina podemos fazer webinários privados para um pequeno grupo de pessoas, para até uma pessoa também, para 3 pessoas no Zoom, no WhatsApp, no Skype, no tipo de aulas, por um preço bastante acessível. Então, enquanto a gente está de quarentena, podemos estudar. Gente, uma coisa importante, a Catarina, ela é professora de português e espanhol. Desculpe, olha, para português e espanhol de russo, desculpe. Então, quem quiser ter aula de russo com ela, por favor, pode entrar em contato comigo, eu passo o contato para vocês, ou pode entrar direto o Instagram dela. O meu Instagram é muito modesto, Catarina Segunda, sou uma pessoa muito modesta. Também fazemos aulas de russo e quem quiser pequenos webinários privativos sobre a história da Rússia, sobre a cultura russa também. Nesta semana, no sábado e no domingo, ainda vou fazer um anúncio, vou fazer uma live também sobre Rasputin, sobre aquele bruxo famoso. Eu sou Catarina II a Grande, eu sou a pequena. Vamos falar sobre o Rasputin, o homem que faz parte da lista de 7 homens mais difíceis para ser mortos. Vamos falar sobre a sua matança, sobre a família mais rica da Rússia, sobre os Yusupov também. Bem-vindos. Quem quiser... Sim. Então, nós convidamos todos vocês para assistir nossas lives. Para assistir, o Guilherme tem Instagram também. Então, é isso mesmo, @tupantours. Eu queria também falar o seguinte, amanhã nós vamos falar de gastronomia, gente. Que uma coisa maravilhosa que tem é a gastronomia. Nós vamos ter uma chefe, que é a Nayane Barreto, que é uma brasileira, e que vai apresentar amanhã uma receita antiguíssima do pastel de bacalhau, o bolinho de bacalhau. Quem quiser amanhã, no mesmo horário dessa, assistam, por favor. Nós vamos fazer a receita ao vivo para vocês do melhor pastel de bacalhau de Portugal. Eu já estou com água na boca também. Sim. Gente, aproveitamos desse tempo para assistir lives, aprender a cozinhar, aprender novas línguas, aprender história. Organizamos lives gratuitas durante a semana. Quem quiser, sempre pode escrever para a Catarina ou para Guilherme para aulas privativas da história, da língua e até da cozinha, queridos, também. Amanhã será 15 horas, exatamente, Tupantours, o Instagram vai ser nesse aqui. Acompanhem, olha, o que vocês quiserem, por favor, entre em contato. O nosso objetivo aqui não é dar uma aula, é conversar com vocês sobre coisas interessantes e que possam enriquecer a história, tanto... Enriquecer a história, a cabeça, a alma, o espírito, sim. Com certeza, porque às vezes tem coisas que passam ao lado das histórias. E eu agradeço a todos que estiveram aqui. Olha, o Armando, um grande conhecedor aqui da história portuguesa, também é guia, está conosco. Um abraço, Armando, tudo de bom.
Olha, eu também preciso mandar, gente, 20 segundos. Olha, mandar um beijo para Nadir, também, olha, para viagem.com que entrou, para todos que acompanharam, gente, muito obrigado. Catarina, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigada pela sua aula. Eu adorei também, sim. E acho que eu também estou com vontade.